Meus queridos irmãos, prezado pastor Wallace, muito bom dia. Aceite o nosso caloroso, afetuoso abraço, mesmo à distância, né? Eu gostaria de estar aí abraçando os irmãos, cada um, mas as circunstâncias hoje não permitem. Sou daqueles pastores que gostam muito de abraçar, principalmente as pessoas mais idosas, crianças. Quando eu era pastor em Salvador, um dia, com uma igreja muito grande, com 700 membros, e na despedida dos cultos era muito movimento, eu abracei um irmão diácono de 1,50 m, pastor. Mas apesar de ter 1,50 m, ele tinha um nome grande, Deocleciano. Ele devia chamar, era Jó, né? Nome bem pequeno, né? E naquele burburinho, abraçando todo mundo, eu dei um beijo na cabeça dele, pensando que era uma criança. Pensando que estava falando com a criança. Gosto desse tipo de movimento, mas infelizmente a situação não permite. Antes da palavra, eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando pela irmã Abigail. Anteontem, o Senhor levou para a glória o pastor Lé de Sintra, que por 11 anos foi pastor aqui da Igreja Batista Betel, aqui em Belo Horizonte. E sexta-feira o Senhor o levou para a glória, não era tão velho, ele estava já na terceira idade, mas era uma pessoa ainda. E antes de ir para o Rio de Janeiro, ele disse: pastor Elias, eu estou indo passar um tempo com os meus parentes, mas volto para Belo Horizonte. Ele era membro do Barro Preto, viu, pastor? Membro da Igreja Batista do Barro Preto. Mas não foi Covid, não. O caso dele foi um infarto fulminante. E ele faleceu, e a irmã Abigail está lá no estado do Rio, deve vir para cá. Certamente muito triste. É uma pessoa muito querida. Eu tive uma convivência com ele muito agradável. Era muito bom. E Deus o levou. O pastor Lé de Sintra era daquele pastor que amava as ovelhas. Gostava de visitá-las, de dar toda assistência, principalmente às pessoas de mais idade. Certamente a Igreja Betel, que hoje tem um novo pastor, um jovem pastor, deve estar também sentindo a sua falta. Orem pela irmã Abigail, que ela deve estar sofrendo muito. Meus irmãos, eu fui convidado pelo pastor Wallace para trazer a palavra hoje. Na verdade, eu queria ouvi-lo. Ouvir o meu pastor, né? Porque eu sou ovelha dele. Eu já o ouvi como candidato, como pessoa que estava visitando, mas como meu pastor eu queria ouvi-lo hoje. Vou ouvir à noite, né? No culto da noite, mesmo que esteja em casa. Nós temos participado do culto em casa como se estivéssemos aqui. Lá em casa nós temos participado como se estivéssemos aqui na igreja. Então, na verdade, irmãos, eu tenho por princípio não recusar quando sou convidado para pregar o Evangelho. A menos que haja um fato muito justificável, uma situação muito justificável. Mas tenho dito isso, que o maior prazer em minha vida, durante os 52 anos de ministério, é pregar o Evangelho. Quando o pastor Arleste pregava ontem, citou o texto de Paulo: ai de mim, se não pregar o Evangelho, ai de mim, eu sinto isso. Sofreria muito e se não tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho. Como pastor de algumas igrejas, houve domingo que eu tinha que falar 5 vezes. Além do culto na igreja, da manhã, de noite, pregar no ar livre, e tinha um grupo de evangelismo muito animado que saía para as ruas, para as vilas, pregando, fazendo ar livres, e eu estava lá sempre com eles, dando o nosso apoio. Mensagens breves, né? Durante um tempo dirigimos um programa de televisão em que nós tínhamos apenas 5 minutos para pregar, mas todos os domingos, né? Programa Doce e Paz. Aliás, foi a única igreja, no meu tempo, que tinha um programa na Rede Globo. TV Morena de Campo Grande é da Rede Globo, de televisão. E nós tivemos um programa ali, Doce e Paz, onde nós tínhamos a oportunidade de pregar o Evangelho. Então lá também, pregava de manhã, pregava à tarde, no culto e à noite. Irmãos, estivemos refletindo sobre
a um texto da palavra de Deus que pudéssemos trazer para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de transmitir aos irmãos, com toda a fidelidade, aquilo que o Espírito me deu. Por isso eu gostaria que os irmãos recebessem esta palavra, que não é minha, é do Senhor, é do Espírito de Deus, como algo muito importante para a sua vida. Eu sei que os irmãos têm levado a sério o seu compromisso com Deus, mas o que quero dizer hoje, conforme a iluminação da palavra de Deus, é algo muito importante para os dias tumultuosos em que nós estamos vivendo. Negação da fé, adulteração do Evangelho, de todos os tipos. Conversei há poucos dias com um desses pregadores de internet e perguntei se ele não tinha medo do juízo de Deus enganando o povo. Ele virou as costas e saiu. Não deu nenhuma palavra. É daqueles que dizem que hoje você é morador de rua, mas o simples fato de frequentar uma reunião e estar lá e tudo, passar algumas horas lá, daí a 24 horas você tem 2 carros, tem casa e até casa de campo. Nem sei como é que dá tempo de comprar em 3 dias, viu, pastor? Mas essas coisas acontecem. Este não é o Evangelho. Sempre disse, quando presto aconselhamento a alguém sobre o ministério, gostei muito da palavra do pastor ontem, sempre gosto. Pastor Arlécio é uma pessoa extraordinária na sua palavra, né? E sempre disse que alguém que explora o Evangelho, ou que enriquece às custas do Evangelho, não é digno do Evangelho. Não é digno. Não é digno sequer de ser ouvido. Por isso mesmo, nesses tempos, irmãos, eu orava a Deus, pedia uma palavra para esta manhã, este primeiro dia de ministério do pastor Wallace, nosso querido pastor, e a irmã Rosane, sua esposa. E o Senhor me mostrou um texto muito conhecido de todos nós. Lemos sempre, como pastores, temos pregado sempre sobre ele. E se alguém pode esquecer qualquer uma outra experiência narrada na Bíblia, esta dificilmente alguém esquece, que é a experiência da conversão de Saulo, que se transformou em Paulo. E escolhemos como assunto para esta manhã um vaso escolhido no critério de Deus. Atos capítulo 9. Abra, irmãos, a sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. E vamos ler esse texto que tem um pouco longo, tem alguns versículos, mas eu queria que acompanhassem todo o texto, que vai até o versículo 19. Podem ficar assentados e acompanhem reverentemente a palavra de Deus. Observem, irmãos, cada passo desta experiência e vejam onde você está inserido. Porque normalmente é assim. Quem sou eu para pelo menos me comparar com Paulo? O grande apóstolo Paulo, autor da metade dos livros do Novo Testamento. De 27 livros, ele é autor de 13. E se Hebreus for dele, como pensam alguns, seria mais, né? Seria 14, mais. Quem foi o apóstolo Paulo, como ele foi? Mas, na experiência de todos estes homens de Deus, desde lá Adão, até os nossos dias, sempre no relacionamento com Deus, sempre na experiência que tem com Deus, há alguma coisa que se identifica conosco. Alguma coisa que se identifica conosco. Por exemplo, quando lemos essa expressão, ele será para mim um vaso escolhido, eu volto a pensar, será que eu também sou?
Será que o irmão também é? Nesse aspecto? Então leiamos a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Caifás na época, que era genro de Anás, outro grande sumo sacerdote, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas. Estava em Jerusalém, quis ir a Damasco e pediu autorização, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. E no primeiro século da era cristã, os cristãos eram chamados os do caminho. Os do caminho. Só lá em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Mas eram chamados os do caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, capital da Síria, né? Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se Deus me pergunta e pergunta a você, irmão, hoje, talvez não pergunte por que não me persegue, porque você não persegue ao Senhor. Mas ele podia perguntar: por que me ignoras? No seu caminho, nos seus atos, nas suas decisões. Por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É o boi que insiste em resistir o aguilhão. Aguilhão é aquilo, ferrão. E amansar o boi. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso me impressiona. Essa primeira pergunta de Paulo. Ele não disse para onde vou, né? Com quem vou me encontrar. Que queres que eu faça? Temos perguntado isso a Deus? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Deus poderia ter dito a ele na hora, mas preferiu que Ananias o orientasse. Como Deus está mandando o pastor Wallace para nos orientar, que é assim que Deus faz. Usa pessoas a quem Ele escolhe para nos dizer o que nós devemos fazer. Esse é o processo de Deus, o critério de Deus. E os homens que iam com ele ia levando várias pessoas com ele, né? Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Só ouviram a voz. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. Sua visão passada acabou. Não existia mais. A maneira de ver as coisas não existia mais. Ele ficou cego. Por ação divina. Por ação divina na sua vida. E guiando-o pela mão, o conduzir a Damasco.
Ele que ia liderando todo mundo acompanhando, agora é conduzido pela mão por alguém até a cidade de Damasco, que estava cego. Precisava disso. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Como é que você estaria, né? 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Ah, irmão, você não estava aí de jeito nenhum. Você estava lá na sua cama, deitado lá. Certamente. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, discípulo de Jesus. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Mais um fator positivo na escolha de Deus para este homem que ainda não conhecia o Evangelho até ali, estava orando. Porque era costume dos judeus. Daniel orava 3 vezes, né? Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo em tempo de aflição, Deus lhe socorria. Foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas conquistou e foi libertado. Eu não canto igual o senhor não, viu, pastor? Tem pena, viu? Tem pena de mim, porque como cantor eu estou perdido, né? Respondeu Ananias. Veja só, Ananias questiona com Deus isso. Porque era difícil aceitar aquilo, irmão. Vamos convir que era difícil. Senhor, há muito ouvimos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender. E todos os que invocam o teu nome. Mas, Senhor, o que eu vou falar com esse homem? Eu vou ser morto. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, pois este é para mim um vaso escolhido. Como é o tema da nossa reflexão agora. Um vaso escolhido do critério de Deus. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Esse é o propósito que Deus revela a ele. E eu lhe mostrarei quanto deve o quê? Ser admirado, ser honrado, gozar de todas as regalias, de todos os privilégios. Não, eu lhe mostrarei quanto deve padecer. Padecer pelo meu nome. E entre os cristãos ninguém padeceu mais do que Paulo, como pregador do Evangelho, mas ele disse que aquilo para ele era uma glória. Era uma glória para padecer em nome de Jesus, porque Jesus também padeceu na cruz por ele e por todos nós. Então este Evangelho barato, que promete isenção de qualquer problema, qualquer dificuldade, não é de Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, era um costume da época, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
outro critério, para que Deus use o vaso escolhido. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve salvo alguns dias com os discípulos em Jerusalém, lá em Damasco, que estavam em Damasco. Deus abençoe essa preciosa palavra em nosso coração. Meus queridos irmãos, creio que todos nós concordamos com o fato de que somente a salvação que temos em Jesus Cristo seria suficiente para compreendermos o quanto somos amados por Deus, o que significa a nossa transformação e a nossa transposição por Deus do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos salvou da condenação do pecado, Ele nos justificou, ou seja, nos declarou justos pela sua misericórdia e pela sua graça. Ele nos deu força e poder para vencer o inimigo, o diabo de nossas almas. Ele nos deu a certeza da vida eterna. Isso não basta? Sem dúvida, do ponto de vista de realização pessoal, é uma grande bênção, uma grande alegria para todos nós. Mas ao realizar tudo isso em nossa vida, Ele nos chama para testificar do que isso significou para aqueles que ainda não conhecem a verdade. E neste ato, neste processo de justificação, de explicar aos outros o que significa, nós nos sentimos cada dia mais privilegiados e abençoados por Deus. Quem não se sente feliz ao comunicar o Evangelho para alguém, de sua família, seu amigo, e vê-lo convertido? Chegar ao hospital, visitar alguém que está doente, dar-lhe uma palavra de consolo, de conforto, e aquela pessoa volta para você com seus olhos quase que de defunto, mas já ressuscitando. Muito obrigado. Esta palavra, esta oração me fez muito bem. Como o pastor contou ontem a experiência do médico, né? Irmãos, que privilégio! Que privilégio! Isso Paulo foi. Isto Paulo fez. Isto Deus permitiu a Paulo executar nas suas mãos e no poder do Espírito. E é isto que significa a escolha de Deus. Ele nos escolheu para a salvação, mas agora nos escolhe para a realização da sua obra. Enquanto eu estava pensando neste tema, em meditação, um vaso escolhido no propósito de Deus, fiquei pensando, mas quem sou eu para julgar ou mesmo entender o propósito de Deus? Se a sua palavra diz lá no capítulo 55 de Isaías que os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, e não são nossos. E na verdade, irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com uma situação de uma ação de Deus na vida de alguém que não conseguimos entender por que aconteceu. Uma das experiências marcantes que eu tive no meu ministério, me permite, pastor, contar essa experiência, porque ela me marcou muito, foi a conversão do maior traficante de drogas do centro-oeste do Brasil, Gilberto Ferreira, que estava com um revólver apontado para o ouvido. Ele morava com outro companheiro também de tráfico, num apartamento luxuoso
na cidade de Campo Grande, e ele chegou desesperado, perseguido pela polícia, pegou um revólver, apontou para o ouvido, o colega dele chegou, segurou pela mão e disse, não, não faça isso, ouça primeiro essa palavra aqui do telefone. Ele disse, eu estou cansado de ouvir conversa fiada. Eu quero acabar com minha vida. Não, ouça! E era a mensagem que gravávamos no Telepaz. E qual era a mensagem daquele dia? Salmo 34. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. Eu tinha 1 minuto para falar. Telefone, mais 30 segundos para a pessoa deixar o endereço, se quisesse alguma visita ou alguma correspondência. Ele disse, não, ouça pelo menos. E aquele telefone que ia congestionado, porque até a esposa do governador falou comigo um dia, eu não começo atividade sem ouvir Telepaz. Dona Maria Aparecida Perdão falou isso comigo. Disse, não, ouça, pela misericórdia de Deus, encontrou linha no telefone e ele ouviu. Começando a ouvir, clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e livrou de todos os seus temores. Ele começou a tremer e o revólver caiu no chão. E depois ele mostrou lá o projeto na parede. E ele foi à igreja naquele dia e pregava o missionário americano, dos texanos que visitavam a nossa igreja. E ele aceitou a Jesus como Salvador. Um querido irmão de lá da igreja, que agora está em Santa Catarina, nos mandou agora recentemente um vídeo, foi a maior alegria na nossa família, mostrando aquele processo de construção do templo, um templo para 1.500 pessoas, e o Gilberto lá, trabalhando no concreto. Conseguimos a autorização do delegado da Polícia Federal para que ele pudesse trabalhar lá voluntariamente. Foi para o Rio de Janeiro, formou uma congregação na sua casa, na casa de sua mãe. Não dá para entender isso. Sinceramente não, pastor. Do ponto de vista humano é impossível. Com Saulo não foi muito diferente, né? Vai disposto a perseguir os crentes, o Senhor o joga na terra, como se dissesse, você não é nada, você é um trapo. Você precisa de uma nova vida, você precisa de um novo coração. O recuperou, quando Ananias fez a objeção. Ah, Senhor, esse homem é perseguidor. Esse homem é mau. Ele mata até crianças, mulheres e tudo, que falam do Evangelho no nome de Jesus. O Senhor disse, não, mas ele vai ser um vaso escolhido na minha mão. Vai ser. Então pode ir. E Ananias foi. Eu não vou muito longe não, viu, pastor? Porque senão fica aqui a noite toda. A manhã toda. Como foi com Saulo. Posteriormente, Paulo. Conosco hoje, no mundo e nas circunstâncias em que vivemos. A referência aos gentios, que ele seria um vaso para pregar aos gentios, que na interpretação do texto e na linguagem do grego ali, disse os de fora, os que não são da minha família ou da família de Deus na época. Ele vai ser um vaso para falar os que estão lá fora e trazê-los para o Evangelho. Os reis, todos aqueles que têm uma ocupação de comando, não é apenas o que está no trono, e a todos os filhos de Israel, certamente o Israel de Deus, todos que são chamados para a salvação hoje são o Israel de Deus, nós somos. Por isso, pastor, quando pensei nisso, eu falei, olha, pastor Wallace está vindo como um vaso escolhido para falar ao Israel de Deus na igreja de Bela Vista. Que privilégio, que bênção, que maravilha. E que privilégio nosso também ouvir alguém que fala em nome de Deus. Se alguém chegasse aqui hoje e dissesse, olha,
eu estou aqui hoje para falar a vocês em nome do governador José Mar. Ele quer isso, isso, isso. Do prefeito Alexandre Calil, com quem não tem muita simpatia, Deus me perdoe, mas pelo menos é o nosso prefeito, né? Eu até tenho orado por ele, pelo nosso presidente. Mas e falar em nome de Deus é muito mais importante? Muito mais importante. Paulo estava lá em nome do sacerdote. Caifás era poderosíssimo como sacerdote. Agora, em vez de falar em nome de Caifás, ele fala em nome do Senhor Jesus, que o transformou ali. Transformou ali. O que diz Jesus na grande comissão? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, batizando-os, não se batiza nações, né? Batismo não é assim, batizar a nação. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que privilégio, que bênção, que bênção. O Senhor não manda falar em nome dele. Isso é tremendo. É tremendo para cada um de nós. E quais os critérios ou critérios de Deus para nos escolher como vasos em suas mãos, de bênção em suas mãos? Só mencionar. Quem somos nós para julgar ou até mesmo para entender, como eu disse no início, os critérios de Deus? Pensamos em Paulo. Nos critérios de Deus aqui, na experiência com Paulo. Um vaso escolhido. Vamos pensar um pouquinho, antes da conversão de Paulo. O que Deus teria visto em Paulo antes da sua conversão para promover pelo Espírito uma transferência tão radical e transformá-lo no maior de todos os missionários da história? Eu citei alguma coisa aqui, só vou apenas mencionar. Primeiro, identificação com o seu povo. Paulo era um homem identificado com o seu povo. Mesmo com o seu radicalismo, né, com tudo que era, mas ele era identificado com o seu povo. Volta a minha lembrança, pastor, algumas das reflexões do pastor Arlésio ontem, sobre a necessidade que nós temos de nos identificar com essa gente, pastor. Que Deus nos confiou o privilégio de orientar, mesmo fracos como nós somos. Meus irmãos. Meus irmãos. Obreiro de Deus, missionário de Deus, escolhido de Deus, e não se identifica com o povo de Deus, é um fracassado. Não encontra sentido de responder. Segundo, definido no que cria e nas suas responsabilidades. Definido. Me dá carta, seu Caifás, que eu vou fazer isso. E outros o acompanharam, mas a decisão foi dele. Eu vou fazer isso. Definido. Um vaso escolhido do critério de Deus tem que ser uma pessoa definida naquilo que quer e naquilo que faz. Dubiedade é extremamente perigoso no serviço de Deus. Tem gente que é igual o Eutico, né? Lá da experiência de Paulo. Fica lá na janela, no terceiro andar, né? Porque ele podia sair hoje. Sair era difícil, porque era terceiro andar. Resultado, dorme e cai. E morre. Ainda bem que Paulo estava lá, né? Esse grande missionário que restituiu a sua vida no poder de Deus. Fica na janela não, irmão. Não fica na janela não. Não fica na janela não.
Aliás, eu não pude ajudar aqui na construção disso aqui. Eu queria ter ajudado na época, viu? Mas como eu me senti feliz em ver como você, Sônia e essa turma aí construíram isso aqui, transformaram aquele lugar aqui nesse templo maravilhoso que está aqui, porque para Deus deve fazer o melhor, porque Ele também nos dá o melhor. Mas tantos de vocês, como o pastor Hugo, como o tesoureiro da igreja, todos definiram, nós vamos construir um templo para o Senhor. E um templo digno. Como disse Salomão, essa casa há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Essa casa tem que ser boa, porque o nosso Deus é maravilhoso, bom demais. E merece tudo. Firme a ponto de defender seu povo e a causa em que estava envolvido. Deus viu isso em Paulo antes dele se converter. Fiel à sua crença, seus valores e seus princípios. Como, irmãos, estão sendo negados, negligenciados, jogados no lixo os nossos valores, os nossos princípios de família, de tudo mais. Nós precisamos enfrentar isso com toda coragem. Como eu disse para aquele funcionário lá do órgão do governo, quando disse, não, basta o senhor dar o nome de sua mãe, que hoje não precisa mais do nome do pai. Ele disse, se eu quiser colocar o nome do meu pai, disse, o senhor pode colocar, então coloque. Aquele velhinho, né? Que Deus levou, mas que foi uma bênção, né, Natan? Não pode ser esquecido, não. Mas de jeito nenhum. Mas valores de hoje. Eu vinha, e alguém pode até me prender pelo que eu vou dizer agora, porque isso está sendo transmitido, né? Mas eu estava vindo no Uber e o motorista do Uber disse, olha, entrou lá no Barreiro, entrou no meu carro, uma pessoa forte, muito forte, chamava Luana, mas era um homem. Quando entrou, era um fortão, lá entrou. E ainda ficou tentando me mostrar as partes íntimas durante o meu carro, lá no meu carro. E eu, sem pensar se seria ou não preso pela polícia, disse, olha, se você não mudar de comportamento, eu te peço a sair do meu carro agora. Porque eu não sou obrigado a assistir isso que você está fazendo. Você é homofóbico? Ele disse, depende do que você entende. Depende do que você entende. Como você está entendendo, eu sou. Não tem problema nenhum, não. Mas é o mundo que nós estamos vivendo, né, irmão? Mas que coisa séria. Um desses últimos artistas que morreu aí, o marido dele, o marido do artista, viúvo do artista, entrando na justiça para ter os seus direitos. Em Brusque, Santa Catarina, pastor, foi preso um colega nosso, era preteriano independente, não era batista, mas um colega de ministério, porque negou fazer a cerimônia religiosa de 2 homossexuais. Começaram a visitar a igreja, frequentaram e tal, de repente chega com... Ele disse, não vou fazer, para mim, se não é casamento, o juiz mandou prender. Está preso. E ele ficou lá e os irmãos ficaram levando lanche para ele lá. Não sei se já saiu não. Talvez já tenha. Deus ajude que ele tenha saído. E não tem problema não. Eu vou preso sim. Querem me matar também por causa disso? Pode matar. Mas eu não abro mão dos valores e não quero adulterar aquilo que Deus criou. Não tenho esse direito e nem quero fazer. Cadê? A gente está me ouvindo lá e tá. Cuidado, viu, pastor? Veja se agora vai algum polícia aí na frente para me prender. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Eu já disse para parentes daquele pastor lá de Brusque, Santa Catarina, que eu também iria para a cadeia. E os irmãos iam me levar
lanchinhos lá, qualquer coisa, eu estaria lá. E ainda ia cantar hino lá a Deus, como Paulo estava fazendo lá na prisão, né? Louvando a Deus, cantando, que coisa maravilhosa, meus irmãos. E depois da conversão, só citar. Visão clara da voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor. O Senhor falou e ele ouviu. Tanto que respondeu, quem é Senhor? Ele sabia que era Jesus. E de visão clara da voz de Deus. É o critério de Deus para um vaso escolhido. Disposição de servir. A primeira coisa que queres que eu faça. Eu acho que não vai isso não. Eu ia primeiro pensar em muitas outras coisas, para depois saber se eu poderia ou não servir. Mas Paulo foi definido. Você já perguntou a Deus o que é que Deus quer que você faça? Talvez você esteja fazendo, não tem problema. Mas fazer melhor. Há sempre um pensamento do pastor Souza Marques, que escreveu uma enciclopédia sobre o pensamento de Souza Marques, fundador da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e ele tem um pensamento que diz assim, por melhor que se faça uma coisa, há sempre uma maneira melhor de se fazer. Não é, Ariadne? Eu tenho certeza que você sabe que é lindo como está isso aqui. Sônia também participou de tudo isso. Engenheiros. Pastor, eu acho que isso aqui poderia ter sido melhor. Quantas vezes alguém fala isso, né, pastor, conosco? Há sempre um momento de fazer. Deus me leva um melhor, eu estou dizendo isso constantemente. Sempre uma maneira melhor de fazer. Olhos cegos, vedados para a realidade de sua vida pregressa. Sentiu como que umas escamas. O que Paulo via, Saulo, aliás, via antes, em relação a Deus, ao reino de Deus, nada mais era do que escamas dos olhos. Escamas. Impedindo de ver bem. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, faz 5 anos ou mais ou menos, eu fiz uma operação de catarata e eu estava tão ruim naquela data. O meu sobrinho lá de Souza, né, o Israel, deu uma maior risada comigo um dia, porque eu ia saindo para pegar o ônibus e de repente um pitbull me ataca. Vem pelo meu lado correndo e eu na preocupação, procurando uma árvore para subir, procurando um muro que eu pudesse subir e tudo naquele desespero. Quando chegou perto era um saco plástico que vinha rolando pelo vento e meu sobrinho deu dor de barriga, chorando, sorrindo com isso. Lá em Souza. Pitbullzão preto, era um saco plástico. Mas eu estava cego. Quase cego. É assim que as pessoas veem as coisas de Deus, como fantasmas. Como irrealidades quando não tem a visão espiritual. Quando não tem a visão espiritual. Paulo recebe. Sujeito à orientação dos enviados de Deus. O orgulhoso Saulo, o comandante Saulo, agora é orientado pelos humildes servos de Deus. Oh, meus irmãos, uma das coisas mais tristes na vida do crente, da pessoa, principalmente do crente, é a arrogância. Não quero ouvir a voz de pessoas humildes que às vezes têm lições tão maravilhosas para nos dar. Como pastor no início do meu ministério, nos primeiros anos, quase que primeiras décadas, eu tinha uma resistência tremenda a qualquer coisa que se vendesse na igreja. Viu, pastor? Esse negócio de colocar uma coisa lá para vender, qualquer coisa, eu não aceitava isso de jeito nenhum. Reuni o povo, até que um dia uma irmã chegou para mim e disse, pastor, você já parou para pensar que de repente essa é uma maneira que a pessoa tem de servir a Deus? Fazer as suas coisinhas lá, seus trabalhos manuais. E eu confesso aos irmãos que eu mudei completamente de pensamento a esse respeito. Você faz para Deus o que você puder fazer. Dorcas não fazia isso com as suas
roupas está lá na Bíblia? Não fazia isso? A gente tem que ouvir a quem tem alguma coisa para nos ensinar, nos dizer. A arrogância é terrível. É terrível. Mas isso não acontece com os irmãos, não. Esses irmãos são maravilhosos, são bons demais aqui. Não tem ninguém arrogante aqui. Pelo menos na minha visão não tem não, pastor. Pode ser que o irmão descubra. Eu não descobri, não. Eu acho que não tem, não. Um homem de oração. Versículo 11b. Ele está orando. Critério de Deus. Um homem de oração. Orava antes que dera judeus 3 vezes por dia lá, né? Que o judeu fazia assim. Quando os discípulos curaram aquele homem lá na Poça Formosa, era 3 horas da tarde, que era um horário de oração ali. Hora nona dos judeus, né? De oração. Homem de oração. O pastor referiu aqui, né, ao irmão que dirige Em Campo Grande nós tínhamos o irmão Jodalvo Brandão. Como eu tenho saudade de irmão Jodalvo Brandão. Não era da minha igreja, era da 4ª igreja. Eu era pastor da 2ª. Mas todo o movimento de oração na cidade, o irmão Jodalvo era convidado para dirigir o programa de oração. Houve um pastor na nossa denominação, chamado pastor José de Miranda Pinto, que o seminarista do seu seminário, seminário Betel, no Rio de Janeiro, dizia que quando o pastor Miranda orava, a resposta de Deus era imediata. Era imediata. Não sei se já contei essa experiência, mas só essa. Entre as muitas que eu aprendi com ele. Muitas, dezenas. E talvez até centenas. Extraordinário. E a dona Tabita, velhinha, ainda vive. Tabita Crowley de Miranda Pinto. Conhece, né, irmã? Conhece muito. Se ainda puder falar, pastor, traga aquela mulher aqui um dia, porque eu vou dizer uma coisa, aquela mulher é extraordinária. Como era também o seu marido. O indivíduo resolveu persegui-lo, mas a perseguir mesmo. Ele trazia uma Coca-Cola para alguém que está na sua casa. Ah, pastor, está ficando rico, e eu não tomo Coca-Cola não. E era rico o homem. Falou isso com ele. E assim ficava perseguindo tudo que ele fazia, igual o povo faz hoje com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem que explicar tudo que ele faz agora, né? Até os passeios que ele faz com a Michelle, porque qualquer coisa estão fazendo assim. Até que um dia ele chegou no gabinete, e o irmão Napoleão me contou a história, chegou, prostrou em cima do tapete, como ele costumava fazer, pôs o rosto em cima e disse: Senhor, tira o irmão fulano da minha vida ou me dá paciência dobrada para suportá-lo. Levantou. O que eu pedi mesmo? O que eu pedi? E ficou assim, começou a olhar uns livros, toca o telefone, ele vai para casa almoçar. Era a esposa, a irmã Tabita, convidando, que já estava na hora do almoço. Quando ele chegou lá, foi entrando, o almoço estava sobre a mesa, mas antes do almoço o telefone toca e ele vai acolher. Irmão fulano morreu. O irmão que ele pediu para tirar da vida dele. Isso aconteceu. Isso não é boato, não. Ele voltou correndo, a igreja ficava perto da casa, novamente prostrou-se lá: Senhor, eu não pedi isso, tem misericórdia, Senhor. Não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi, Senhor, tenha misericórdia. O irmão veio, entendendo o seu, confortou o seu coração. Pastor, é o Senhor que vai dizer o que Deus vai fazer? Até o repreendeu, mas disse assim: deixa com Deus, pastor. Você pode até pedir perdão a Deus por isso, mas deixa com Deus, foi Deus que fez. No dia seguinte ele estava fazendo a cerimônia fúnebre do irmão. Esse homem é perigoso na oração, né, pastor? É perigoso. É perigoso. Se ele tivesse vivo, pastor Wallace, não pedia ele para orar não, pastor. Mas não é aquele pedido que o pastor Bittencourt me fez.
Querido pastor Bittencourt, quando ele chegou aqui, disse, pastor, fala com o pastor Hugo para não me pedir para orar. Eu estranhei, o pastor Bittencourt pedir para quem não pedir ele para orar. Diz, não, pastor, é porque com um pouco do Alzheimer que eu estou tendo, eu troco as palavras e às vezes fica uma coisa desconexa e o povo pode não entender. Que situação difícil, né, irmãos? Do Alzheimer e meu irmão que tem Parkinson falou comigo, eu prefiro o inglês do que o alemão. Quer dizer, o Parkinson do que o Alzheimer. Falei, eu não quero nenhum dos dois. Deixei eles para lá. Eu não quero nenhum dos dois. Vou terminar, pastor. Não posso ficar a manhã toda aqui, não. Vamos de oração. Chamado para sofrer. Eu te mostrarei o que pode sofrer por mim. Chamado para sofrer. Hoje as coisas são bem diferentes e já não são mais como nos tempos dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros, em que de fato sofriam para ter o privilégio de pregar o Evangelho. Com uma nova visão, caiu-lhes as escamas e veio a verdadeira visão. Se você vê o reino de Deus hoje, da mesma maneira como você via quando não era crente, peça a Deus transformação. Porque alguma coisa está errada. Diferente. Cheio do Espírito Santo. Esta é a maior, a chave maior. 404 do Cantor Cristão, desculpe os irmãos aí que gostam de preparar o programa, muito bom. O ministro de música da minha igreja falou, pastor, é bem difícil a gente preparar programa para o senhor executar, porque é difícil. A primeira e última estrofe, fique de pé. 304. Quero ser um vaso de bênção. Primeira e última. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar os perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Agora presta atenção. A última estrofe. Prestem atenção à última estrofe. Para ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, é mistério, é preciso uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. Quem pode dirigir? Pastor, vou dirigir aqui, pastor. Você canta bem, canta bonito, eu canto feio. Vem aqui, pastor. Primeira e última estrofe. Hein? Olha a letra aqui. Está aqui, pastor. Perto de quem canta é difícil ficar aqui. O pastor canta tão bem. Primeira e última. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Última. Para ser um vaso de bênção, é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Irmã Rosânia nos diria o Senhor numa oração.